bom dia a todos e todas. Vamos começar então a atividade. É um prazer receber vocês hoje aqui, pessoal da escola, o pessoal do público externo, para a gente discutir o livro, né, da Ila Blum, Como Amar uma Filha. Eu vou fazer breves comentários assim sobre a autora para inspirar também, né, que quem não leu leia e que a gente possa ler outros livros dela. Literatura é sempre uma boa, uma ótima companhia para psicanálise, né? Depois nós vamos ter os comentários da Maria Cristina Prandini e da Eleonora Chacur, que está aqui com a gente. Dá um oizinho, Eleonora. Oi, bom dia. Que está aqui com a gente no presencial hoje, a colega do Corpo Freudiano Campo dos Goitacazes. Então, a Ila Blum é israelense, né? Nascida em Jerusalém em 69, passou 2 anos da sua juventude no Havaí e entre os 20 e os 30 anos viveu em Paris, em Nova York. Trabalhou e ainda trabalha como jornalista e é editora conhecida por publicar grandes livros, grandes nomes, né, da literatura de Israel. O livro Como Amar uma Filha foi vencedor em 2021 do Prêmio Sapir, que é uma espécie do Booker Prize, né? Que é aquela famosa premiação do Reino Unido, né? O Prêmio Sapir é dado ao Estado judeu a livros escritos em hebraico. Hum. Esse livro, Como Amar uma Filha, foi recebido com fartura de elogios pela crítica, né? E finalista também do Prêmio Feminat, que é um prêmio dado pela revista francesa, de nome homônimo, exclusiva, e no júri o júri é composto exclusivamente de mulheres. Interessante isso, né? Em algumas entrevistas, a autora afirma que se inspirou nas mulheres palestinas, mas que ela acredita, né, que o que ela escreveu diz muito da relação de filhas e mães e também de filhos com mães, né? Que ela pensou numa narrativa, né, num romance que pudesse dizer da maternidade em geral, né? E aí, ao ser perguntada de onde veio a inspiração, né, ela responde que passou um bom tempo, né, pensando na personagem Ioela, que é a narradora e a personagem, né, principal do livro, né? E pensando como é que ela ia delinear esse relacionamento entre as duas. E à medida que ela ia, ela conta que foi nascendo muito à medida que ela ia escrevendo, né? Que ela ficava muito às voltas em como que ela ia começar, como que ela ia concluir, né? E que à medida que ela foi escrevendo, a compreensão do que ela queria escrever foi se fazendo presente, né? E que essa temática foi motivada pelos seus próprios medos e preocupações com a maternidade, né? E com a relação com a sua filha, que na época tinha 7 anos, né? Na época da escrita do livro, e ela se perguntava muito em relação às decisões da maternidade. Hum. Ela comenta também que tanto a mãe dela quanto a filha leram o livro, né? E que a filha ficou surpresa, disse que ficou muito surpresa por ela ter imaginado uma história como aquela, o que deixou a Ila Blum aliviada, né? Porque ela entendeu assim que não tinha a ver com ela, né? Fez essa interpretação, né? E a mãe, ela disse para a mãe dela que adoraria que a mãe lesse o livro e contasse alguma coisa para ela sobre o livro, escrevesse para ela o que achou do livro, né? E que a mãe, então, leu de uma vez só, fez anotações, ligou imediatamente para ela, conversaram bastante, né? E que ela considerou a reação da mãe ao livro bastante bela e perspicaz, e que levou ela a um sentimento de satisfação pelo modo como os pais tinham educado tanto ela e os irmãos, né? Ao ser perguntada sobre quais autoras a influenciaram, ela responde que foram alguns dos que estão citados ali no livro, né? Na voz da Ioela, né? E principalmente a Margaret Atwood. Hum. Bom, ela também é autora do livro The Visit,
que é ainda não traduzido para o Brasil, né? Que foi publicado, escrito e publicado em 2011, né? E que também, quando foi lançado, foi um sucesso de público, de crítica, e se tornou logo um best-seller, né? Então, a gente tem aí uma autora, né, que trata desse tema tão sensível e tão importante, tão presente, né, na clínica e na vida, né, de todos. E a gente vai receber a Maria Cristina Prandini e a Eleonora para comentar, né, trazer seus comentários em relação a ele, e depois a gente vai abrir o público, né, para nós que estamos participando também trazermos nossos comentários. Nós vamos começar convidando então para falar a Maria Cristina, né, que é psicóloga, psicanalista, membro fundador e atual diretora do Instituto Vox de Pesquisa e Formação em Psicanálise, membro do Departamento de Psicanálise do SED Sapient e autora do livro de poemas Ponto Segredo, né, publicado em 2024. Cris, contigo, seja muito bem-vinda, queremos te ouvir. Muito obrigada, Rosana. Bom dia a todos. O fio de voz é por conta de eu driblar aí um resfriado a semana toda, né? E, bom, quero cumprimentar os colegas do Corpo Freudiano, os colegas todos que estão aqui, né? Estou vendo gente conhecida. E, em primeiro lugar, quero te agradecer, a Eleonora, né, que acho que está lá atrás, né? Não deu para vê-la. Tudo bem? Rosana, primeiro eu quero te agradecer por esse convite, tá? Para participar dessa atividade que vocês promovem no Corpo Freudiano, Freud com os escritores, né? Uma atividade muito bacana, né? Porque coloca para conversar dois campos muito ricos, né? Da nossa cultura, né? A literatura e a psicanálise, né? é, que retratam e tratam, né, os dilemas humanos, né, cada uma a seu modo e uma iluminando a outra, né? Então, muito bacana e parabenizo vocês por essa iniciativa, por essa atividade, né? Eu não vou repetir o que o Freud já falou, né, sobre a importância dos escritores, dos poetas, para nós, psicanalistas, porque certamente isso esteve aí na origem, né, do trabalho, da proposta de vocês, né? De vez em quando eu tenho que tomar água, tá, gente? Água e chá de hortelã. É, bom, eu comentei rapidamente numa conversa, né, com a Rosana, que, bom, é, a minha ligação com esse livro, né? Então, assim, eu agradeço, né, a indicação desse livro, né, porque eu acho que permitiu que a gente retomasse esse tema complexo e delicado, né, que é a relação mãe-filha, né? Esse amor marcado por ambivalência, intensidade, né, e que traz um desafio, como a Rosana colocou na apresentação que ela fez, né, na divulgação, né, que é como é que a gente faz para não recusar esse dom de amor e, ao mesmo tempo, não se perder, né, mergulhando nele, né? Então, acho que agradeço a indicação, porque eu acho que dá a oportunidade da gente tratar um pouco mais desse tema, falar um pouco mais disso, né? E, e assim, o efeito dessa leitura do livro não se deu de imediato para mim, né? Eu acho até que no começo do livro eu li sem me envolver muito. Mas alguma coisa foi acontecendo, né? Uma inquietação, um estranhamento com a leitura, e aí isso foi se traduzindo para mim, né? Em observações, é, observações sobre a minha vida pessoal, sobre as questões da clínica, né? E perguntas que eu fui fazendo, e quando eu vi, eu estava totalmente capturada pela leitura, mais do que eu tinha imaginado, né? Então, e claro, e aí nesse momento, assim, até uma gratidão, né, pela leitura, e eu pensei, é um bom livro, né? E aí quando eu pensei isso, eu me lembrei de uma passagem da biografia do Freud, né, que é a seguinte: em 1906,
um livreiro de Viena pede para ele indicar 10 bons livros, né? Um livreiro, editor, que participava do circuito dos analistas, né? E o Freud responde, né, por carta, e a resposta dele é um primor, né, de sagacidade, espirituosidade, inteligência, né? Então, ele fala algo assim, que ele estranha o pedido, porque é um pedido, ele achou impreciso, né, vago, mas como ele está acostumado, né, com as imprecisões, ele vai é, se detendo aos detalhes, né? E o detalhe que ele escolhe para pensar, né, é o significante bom, né? O que é um bom livro, né? E ele estranha que o editor não tenha pedido os 10 melhores livros, os cânones da literatura, e nem mesmo os 10 livros que o Freud teria gostado mais, e sim 10 bons livros, né? E aí ele, bom, discorre daquele jeito dele, muito elegante, né? E ele chega à conclusão, né, que um bom livro é como um bom amigo, né? Está ali, traz ensinamentos, mas não nos reduz a nossa desimportância e nem nos esmaga, né, com a sua sapiência, né? Eu acho que ele fala, assim, estou citando aqui de memória, né? É isso, né? Não nos reduz a nossa insignificância e nem nos esmaga com a sua sapiência, né? Eu acho, bom, primeiro que eu gostei muito de recuperar isso, achei, como sempre, né, a leitura do Freud surpreende, né? E eu acho que isso me ajudou a localizar um pouco a minha relação com essa leitura, né? Que é assim, a autora não se impõe, né? Ela não se adianta, né? Ela cria uma personagem, né, que é a mãe, né, que está às voltas com o sofrimento, pelo afastamento, separação, ruptura, não sei como é que a gente pode pensar, né, da filha, né, mas ela está tomada por uma perplexidade diante da própria vida, né, diante desse fato, né, que já teve uma queda, né, algo já aconteceu, né, e a partir dessa perplexidade, desse espanto, ela vai tentando construir um saber, né, de forma muito hesitante, fragmentada, né, e ela vai tentando construir um saber que dê conta, né, desse sofrimento, desse abalo, né, na vida, né. E aí ela vai pelas lembranças da própria infância, da infância da filha, ela recorre a livros, né. Então, ela tenta, de uma certa forma, rodear esse abalo, esse estrago, né, que ela está vivendo. Mas o curioso é assim, ela não se agarra a nenhum saber que ela constrói, né? Então, essa perplexidade e hesitação da personagem, né, é que cria um estranhamento, pelo menos para mim, um estranhamento na leitura, e que pode promover uma impaciência, né? Que talvez seja isso que tenha acontecido comigo, né? No início, né? Uma impaciência em saber, né? Uma pressa em saber, né? E ao mesmo tempo a necessidade de conter essa impaciência, né? E ficar com as perguntas, né? Que a própria personagem não responde, né? Quer dizer, não tentar recobrir com o saber esse abalo, né? Que da vida da personagem e, para mim, do abalo da própria leitura, né? Então, assim, eu acho que essa é a riqueza, né, dessa autora, na voz da personagem, né, que ela não deixa de buscar resposta, né, ela busca a resposta o tempo todo, mas ela percebe e faz o leitor perceber que não tem saber, né, que dê conta do sofrimento, dos desencontros do amor, né? Então, eu acho que isso é incrível, né? Estão me ouvindo bem? É que eu fico ouvindo a minha voz aqui esquisita. Então, entre os ensinamentos, né, que o livro vai trazendo, além desse que tem o próprio título, né, que é colocado de forma afirmativa, né, como amar uma filha, mas como a Rosana indicou na apresentação do livro, rapidamente, né, a gente se dá conta, né, que aí é uma pergunta, né, como amar sua filha, uma filha, mas sua filha, uma filha.
É, e é uma pergunta que, bom, onde é que está a resposta, né? Então, o livro nos coloca diante da complexidade da relação mãe-filha, tema presente na literatura, no cinema, na ópera, no teatro, né? Nos contos de fadas, né? A rivalidade e o domínio materno e a saída, né? As saídas pelo amor romântico, né? Nas figuras dos príncipes. Na ópera, a flauta mágica é o saber de Zarastro, né? Que permite a Pamina se separar da mãe, rainha da noite. No mundo analítico, nós tivemos a relação tumultuada entre Melanie Klein e a filha, Melita, né? Que ocupou as discussões psicanalíticas, né, no cenário um pouco antes da Segunda Guerra e se estendeu, né, e depois a isso se juntou nas grandes controvérsias a questão com a Ana Freud e a Melanie Klein, né, discussões acaloradas, né, e como a própria Melanie Klein diz, afetos desenfreados revestidos de rigor científico, né. E na mitologia grega, nós temos a figura da Deméter e da sua filha Perséfone, né? O sofrimento da deusa Deméter, né? Com o afastamento de Perséfone, que por uma determinação dos deuses, ela foi raptada e foi habitar o reino do inferno, né? Com o Hades ou Plutão, né? Deméter sofre intensamente, depois de muitas peripécias tentando recuperar a filha, ela está prestes a desfalecer, né? E isso coloca em risco toda a humanidade, porque ela é a deusa que rege a agricultura, né? Então, todo o ciclo produtivo, o plantio, a colheita, fica ameaçado e a humanidade corre o risco de sucumbir pela fome, né? Então, diante disso, tem um novo arranjo, né, dos deuses, né? E Perséfone, nesse novo arranjo, ela passa 3 meses com Hades, né, no reino do inferno, e os meses restantes ela passa com a mãe. E Alguma coisa? É, tem uma eu imprecisão. tô no Zoom aqui. Peraí, eu acho que não posso falar, não. Alô, por favor, pode desligar o microfone, todos, por favor. Sim. É, então, bom, diante da ameaça, né, do desaparecimento da humanidade, os deuses fazem um novo arranjo e a Perséfone passa um tempo com o marido, né, com o Hades ou Plutão, no inferno, e o restante do tempo com a mãe. E é muito curioso como o mito descreve, né, esses dois momentos, né? O tempo que ela passa no inferno, tudo seca, né? Não tem, é o inverno, né? Então é o frio, a escuridão, né? A escassez, né? E o retorno à mãe é quando o mundo se aquece, se ilumina, floresce, dá frutos e abundância, né? Eu acho muito curiosa essa forma do mito, né? Falar desse afastamento e proximidade, né, com a mãe. Bom, esse tema também atravessa a nossa clínica o tempo todo, né? A garota de 7, 8 anos em guerra com as roupas que a mãe escolhe, a decepção da mãe diante da visão da filha, que não corresponde ao seu ideal, a adolescente fazendo do seu corpo um palco de experimentações, através dos piercings, tatuagens, às vezes até algo mais grave, como os cortes, né? Numa encenação do fracasso da mãe e os seus ideais, né? De saúde e de estética, né? Temos ainda a mulher engravida e mais do que a presença do seu par, o que se atualiza para ela é a própria mãe, a presença da própria mãe, né? Jean-Michel Vives, no início do seu livro, O Édipo Feminino e os Seus Destinos, ele comenta uma passagem da sua clínica. Uma analisanda, uma mulher, né, adulta, independente, como ele diz, bem resolvida, né, às voltas com o envelhecimento dos pais. E a surpresa para ela
e para o analista, né, que problematiza a partir daí, ao ver a forma diferente da paciente diante do envelhecimento do pai e do envelhecimento da mãe, né? Sendo que diante desta, né, a analisanda retorna a uma posição de dedicação, quase submissão, ainda que com sentimentos muito ambivalentes, né? Em agosto do ano passado, na jornada do dispositivo clínico, no Vox, a Rosana estava presente, né? É, eu trouxe um caso justamente de uma relação entre uma mãe e filha, né? E como ilustração, eu trouxe um verso de uma música do Djavan, né? Que fala justamente do amor, né? Uma dica do amor, e, e que fere como como desgosto de filha, né? E essa expressão, desgosto de filha, tem uma ambiguidade que é muito interessante, né? Primeiro, o fato de ser colocada como medida do sofrimento humano, né? E a quem se refere o desgosto, né? É da filha com a mãe, da mãe com a filha, né? E como efeito disso, a pergunta que ficou circulando. Bom, para a mãe, é diferente o desgosto vindo de um filho ou vindo de uma filha, né? E a resposta, sim, é diferente, né? E o livro nos traz, né, essa questão e que a gente ainda tem muito que, enfim, o que pensar e desdobrar, né? Então, assim, reproduzindo o movimento da personagem, né, tateando pelos textos, né, tem uma observação da Maria Rita Kell sobre os dois textos de Freud, onde ele, no final, né, da obra dele, ele vai falar da feminilidade, né? Então, um é sobre a sexualidade feminina, que é de 31, e a feminilidade, de 1933, né? O primeiro sobre o erotismo e seus obstáculos, né? E o segundo, mais sobre a forma como a mulher habita o seu corpo, né? Simboliza a castração e faz da falta a condição do seu desejo, né? Denise Maurano, no seu livro, A Saga do Feminino, né, ela diferencia feminino e feminilidade, né? Ela coloca o feminino como substantivo e como um não conceito, né? Como ela diz, dado o caráter irrepresentável desse tema, né? Ou seja, o feminino, a feminilidade, né? É um enigma, né? Como diz o Freud, né? Um tema enigmático sobre o qual ruminaram os humanos de todos os tempos, né? De um certo modo, levou Freud a recorrer a metáforas arqueológicas, né, para pensar isso, né? Em vários momentos da sua obra, Freud considera a complexidade do Édipo feminino, cujas fases pré-edípicas, né, costumam ser subestimadas. Estou recorrendo ao texto dele, tá? Nossa compreensão dessa fase pré-edipiana nas meninas nos chega como uma surpresa, tal como a descoberta da civilização mino-micênica por detrás da civilização grega. A metáfora da civilização mais antiga corresponderia ao momento em que a menina tem a mãe como objeto exclusivo de investimento. E logo mais ele completa: esse investimento possui uma intensidade superior a qualquer outra que surge depois e que pode ser chamada de incomensurável, né? Incomensurável além do princípio do prazer, completa viveza, né? Ou seja, mãe e filha capturadas no circuito doloroso, né? Em que as tentativas de separação feitas são acompanhadas de hostilidade e ressentimento. Desejo pela mãe, sim, mas é preciso pensar no desejo da mãe. E para que esse não aprisione a filha, precisa ser um desejo em aberto, como diz o Charles Melman, né?
É um desejo em aberto que produz um encontro, sim, mas um encontro faltoso, né? Que possibilite a saída da filha. Esclarecendo melhor, né, eu recorro às palavras do Mauro Mendes Dias, né? A relação, estou citando, tá? A relação mãe-filha introduz uma problemática que se refere à possibilidade da mãe reviver, através da filha, a relação com a sua própria mãe, entendendo que tal revivescência diz respeito às condições que ela, agora mãe, faz agir de forma a ter acesso ou não a um outro tipo de gozo, que não seja somente o gozo materno. E ainda, a relação mãe-filha interroga a mãe, até que ponto ela avançou em sua insistência com o desejo, de maneira a inventar condições de gozo, lá onde a posição feminina padece de identidade. Se a relação mãe-filha é tão problemática, é mesmo porque cada mulher vai ter que se haver com as diferentes saídas para um impasse que é duplo. O primeiro se refere à impossibilidade da relação sexual, o segundo se apresenta pela falta de uma identidade feminina. E para encerrar, eu queria deixar aqui indicado algumas inquietações, né, da clínica, né? Esse investimento intenso, incomensurável, né, da filha na mãe deixa marcas, né? Freud fala isso, né? Que essas marcas se presentificam, né, nas relações posteriores, né? O par amoroso e, claro, na transferência, né? E são manejos difíceis, né? E algo que no dispositivo clínico, que é essa atividade que temos aqui no Vox, né, que recolhe, né, as interrogações que temos, né, na nossa clínica, né, para mim é uma pergunta que se repete, né? Bom, como é que o analista sustenta a direção, né, de tratamentos onde em que ele é mais convocado na sua pessoalidade, né, do que na sua função, né? São manejos difíceis, né? Não sei, não trouxe assim nenhum exemplo, até tenho, mas enfim, onde o analista, né, não consegue entrar em cena na sua função porque ele não consegue desocupar a cena através pessoalmente, né? Então, não sei se depois a gente pode falar em exemplos dessa situação, né? Então, eu entendo aí manejos difíceis por conta desse incomensurável de intensidade que repousa, né, na transferência, né? Uma outra inquietação está presente para mim na clínica da infância, né? Em notas sobre a criança, o Lacan esclarece as situações em que o sintoma da criança decorre da subjetividade da mãe. E ele fala que são situações mais complexas do que quando o sintoma se refere ao casal parental, né? E essa organização, sintoma da criança, fantasma materno, traz uma delicadeza para o manejo, né, na clínica, né, e na direção do tratamento, né? Primeiro, porque muitas vezes há necessidade de escutar a mãe, até como condição para que a análise da criança aconteça. E isso não é simples, né? E a outra dificuldade é que muitas vezes o sintoma que a criança faz é uma tentativa de separação desse investimento excessivo, né, da mãe. Então tem um cálculo delicado, né, na condução da análise, né, que é não pacificar rapidamente esse mal-estar, sem que o investimento da mãe seja problematizado, né? E é isso que eu tenho para colocar, tá? Muito obrigada. Obrigada, Cristina, pelos apontamentos, pelas articulações, pelos enlaces com o livro. E aí a gente vai ouvindo, eu pelo menos fui ouvindo, e já fui pensando outras tantas coisas que eu não tinha pensado, né? E está aí a riqueza do encontro, né? Nós vamos então agora chamar a Eleonora, né? Por favor, Eleonora. A gente tem toda uma logística aqui, online, presencial ao mesmo tempo, tá? Então a Eleonora vai agora aqui para a mesa.
Isso, pra cá. Fica mais. Eu vou mudando. Isso. Tem isso, nada. Acabou de apresentar. Sim. Vamos lá. A Eleonora é psicanalista. Não, fica aqui do teu ladinho. Eleonora é psicanalista, analista membro da seção do Corpo Freudiano de Campos dos Goytacazes. Também tem um livro de poemas escritos. Olha só, convidamos duas poetisas aqui para falar. Não é? O título, Último inverno. O Último Inverno, publicado em 2018. 2018. 2018. Ah. Sempre quis Então, de presente. então, Eleonora, contigo, vamos te ouvir agora. Olá, gente. Bom dia, né, para todos aí. É um prazer dividir esse espaço aqui de uma transmissão, né? Maria Cristina Brandini, do Instituto Vox, né? Prazer, assim, estar com você. Já tinha ouvido falar em você, mas não tinha tido a oportunidade de encontrar com você. Eu agradeço, assim, apesar do inverno gaúcho, eu agradeço a recepção do corpo freudiano aqui de Porto Alegre, né? Uma recepção calorosa. E quando a Lúcia me chamou e a Rosana reforçou o convite, né? Eu falei, eu vou para Porto Alegre. Porque eu tenho um certo afeto aqui, né? A família da minha sogra é daqui, então eu meio que me organizei, né? De todos os sentidos para poder estar aqui com vocês presencialmente e também remotamente, né? Bom, não é a primeira vez que eu participo dessa atividade, né? Freud com os escritores, que eu acho que é uma atividade, eu penso ser uma atividade assim muito é, primorosa, né? Como disse a Maria Cristina, né? Ela linka dois campos, né? Da psicanálise da literatura, né? E isso daí já foi uma aposta freudiana na obra do Freud, né? Ele já falava ali, né, o quanto que ele podia avançar teoricamente quando recorria à literatura, né? É, Gradiva de Jensen, O Poeta e o Fantasiar e tantos outros, né? E lá ele deixa assim muito claro que da insistência dele na teoria e na clínica, e como a Maria Cristina falou, essa inquietação, um inacabamento, né, próprio do ato da transmissão. É, a transmissão, se a gente for pensar, esse ato de transportar, é, e também na experiência clínica, de vez em quando eu vou ter que tomar também uma aguinha, na experiência clínica, a gente sabe que algo escapa ao saber, né? O saber como esse saber totalizante. E isso daí também tem a ver com a história da psicanálise, porque na clínica a psicanálise nasce exatamente no momento em que a estrutura histérica faz questão ao saber científico, né? Então, ela já se apresenta aí de cara como não toda, né? Como falhada, vamos dizer assim. Assim, baseado nesse desconforto ali, eu trago logo de porta de entrada uma citação do livro
né, como amar uma filha, na uma citação da Ioela, né, que é a protagonista, quando ela vai dizer o seguinte, eu gosto dessa citação, me chamou muita atenção. Penso na Leia, que é a filha dela, de 14, 15 anos, anos perigosos. Centenas de vezes eu a observei, milhares de vezes eu observei, milhares, milhares de vezes, e pensei, você me faz perder o fôlego. Às vezes eu dizia a ela, você é tão bonita que é de me enlouquecer. E Leia revirava os olhos e endurecia o semblante. E eu sabia que no meu olhar de amor, que não enxergava os seus defeitos, eu a decepcionava. E mesmo assim, continuei, não parei. Eu me recusei a aceitar o muro entre nós. Essa fala muito impactante da Ioela, né? Ela me fez lembrar da Jessie Buckley, né, que quando ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Hamnet, ela dizia, né, quero dedicar esse prêmio ao belo caos do coração de uma mãe. E assim é o coração da protagonista do livro, né, Ioela. É um caos, um belo de um caos. E quer dizer, e outra coisa que me suscita ali, a gente voltando, a Maria Cristina falou do título, a Rosana também fez uma grande entrada ali, uma convocação para a gente, lembrando do título. O título, quando eu comecei a ler o livro, ele aparentemente, né, parece ser, pá, eu estou com o manual nas minhas mãos, mas não, né? Muito pelo contrário, ele é um retorno, o livro todo é um retorno, uma resposta falhada, inacabada, sobre o que o Freud se debruçou, eu gosto muito, de 1909, no Romance Familiar, onde Freud se debruçou nesse artigo, e e lá no Romance Familiar, tanto quanto nesse livro, é uma pergunta sobre o amor, que o amor e seus labirintos, né? Não só o amor parental, mas o amor como uma forma geral, né? E ao ler o livro, eu meio que entre linhas, eu sempre me perguntava, o que é o amor para a psicanálise? Como amar? Né? A gente tem esse poder ali, esse saber de como amar, né? O Freud, lá no Romance Familiar, ele sempre diz, né? Eu dizia que a Maria Cristina trouxe a inquietude com a clínica com crianças, né? Que os pais sempre têm uns limites, né? Falham, né? E isso daí aparece muito de forma muito clara na clínica com crianças, né? Exatamente no Romance Familiar, o Freud vai dizer que há ali uma ferida narcísica, né? Como uma certa defesa. A criança vai criar um romance familiar para dar conta dessa ferida aberta, que vira e mexe, está se reconstruindo, né? Então, assim, é uma fantasia construída, o romance familiar é uma fantasia construída a partir da onipotência dos pais perfeitos da infância. De uma certa forma, é um revide a essa onipotência. Então, a gente pode pensar que ela é estrutural. Esse texto, o romance familiar, é estrutural, né? E não é patológico, né? E é estrutural exatamente porque tem a ver com uma certa preparação da saída dos pais como objeto exclusivo para essa criança, né? Em busca de outros objetos, né, de amor. Então, por isso a gente pode pensar ali que há uma certa indício de uma castração simbólica, né? Perceber que os pais não são tudo, um todo, né? Um tudo e um todo para essa criança. Então, assim, esse livro especificamente mostra todas as formas de não saber amar uma filha quando a mãe não suporta a falta.
Eu acho que isso daí ficou muito evidente no livro, né? E a escrita da Ila Bloom, eu nem sabia, eu estava lendo, ela é terapeuta familiar, e ela pega também muito da clínica dela, né? Então, a escrita dela, ela meio que traveste de forma a confundir o lugar de onde fala e de onde constrói e encena os seus fantasmas, né? Eu acho que isso daí está meio de forma como, para usar o termo do Lacan, é um tempo lógico. Ela não dá um tempo linear e cronológico para a gente. Ela vai usando o tempo lógico. E isso daí interessa a psicanálise, porque o autor ele desloca a sua voz em seus personagens. Isso que é o gostoso da leitura, né? Poder deslocar aí, nos personagens a sua voz. E ele vai modulando, né, e aproximando da realidade fantasmática, né? Por isso que chama tanta atenção, né, do Freud, da gente também, né? E da gente porque a escrita desse romance, né, de um romance, ou a leitura, melhor dizendo, ela ela é compatível com a experiência clínica, com a experiência analítica. A gente escuta isso na clínica, na vida cotidiana, né? No mal-estar da vida cotidiana. Então, assim, o Lacan ele tem um livro chamado O Mito Individual do Neurótico. Ele vai falar de uma certa organização do discurso para suprir a verdade, né, como uma tentativa de suprir a verdade impossível de se transmitir. Ele vai falar de uma organização discursiva, né, o mito individual do neurótico. E em análise é sobre isso que a gente tem, né, que a gente tem em mãos, né, baseada ali num mito sustentador, né, a gente vai construindo ficções, né, nos nossos romances. E aí o Lacan até vai dizer que a verdade tem um valor de ficção, né, nessa vertente ali. Então, assim, a gente pode entender que a história do sujeito ela está linkada, né, a levarmos em consideração a maneira como o mito familiar o conduziu ou introduziu aonde? Na cultura. Né? Então, tem essa importância, ele tem essa mensagem afetivamente significativa, né? Significantes que impõem e determinam a subjetividade do casal e do filho, e que aparece tanto. Eu não atendo mais criança, mas eu lembro quando eu atendia, hoje eu falo, não tem como passar pela psicanálise sem atender criança, porque isso daí ficou para mim na clínica com criança, porque assim há uma oferta ali do inconsciente e desse arranjo familiar, dessa dinâmica familiar, que nos convoca ao trabalho, ao manejo, né? Tão inquietante como a Maria Cristina falou, né? Então, assim, aí uma certa curiosidade, porque tanto a ficção literária quanto a realidade psíquica, né, a fantasia, elas ganham ali o mesmo solo, elas nascem do mesmo solo, que é do inconsciente, né? Na verdade, são produções do inconsciente, e são substitutos de uma falta originária que estrutura lá o sujeito. Elas têm uma tradição, se escreve, a psicanálise e a literatura, elas se escrevem ali na tradição da letra, da escrita, e marcam a presença do ato criador, a partir do crédito dado ao não saber. Né? Eu acho que aí tem a Clarice Lispector, na Hora da Estrela, ela vai falar assim, algo bem interessante: o escritor tem a benevolência de obrigar o respirar alheio a me acompanhar o texto. Com apenas um modo de pontuar, faço o metabolismo
de entonação, né? Eu acho isso daí muito bonito e poético e clínico também, né? Porque na clínica não seria um material inconsciente, esse respirar alheio, estranho, por vezes, que faz o texto na clínica analítica, né? Então, assim, e quando eu digo que esse livro, esse romance é uma pergunta sobre o amor, eu já trago aqui a questão da clínica, porque o nascer do sol, uma clínica analítica, surge no horizonte que apelidamos de amor transferencial. E a possibilidade de haver um trabalho alicerçado na teoria psicanalítica também é batizado pelo amor, é o trabalho de transferência. Então, aqui, ó, ele acompanhando a gente, quer dizer, esse tripé aí da formação do analista, né, análise pessoal, supervisão clínica, estudo teórico, é sustentado pelo amor à causa analítica. Mas, assim, de que amor se trata, né? Eu fiquei me perguntando. É, é, a gente sabe, se a gente for assim, fazer um percurso bem breve assim, da história do amor no Ocidente, nós nos legaram a crença, a necessidade, a expectativa de um amor esférico, né? É um amor como sonho de completude, ânsia de ser um todo, um inteiriço, né? Que é esse amor imaginário. A gente procura ali num outro, né? Aquilo que nos falta de uma forma reparadora, né? Reparar a dor, né? E na doutrina ali, platônica, hermafrodita, a gente sabe que a metáfora primeira desse amor, né, que é totalizante, ela de uma certa forma, ela percorreu aí ao longo dos séculos, deixando algumas raízes imaginárias, amorosas sobre nós todos, né? A pergunta é curiosa a partir daí, qual a conexão feita ao amor a partir do momento em que a psicanálise se toca, submerge do casulo o enigma do amor? Quer dizer, quando a psicanálise toca no amor, qual foi na cultura a marcação diferenciada? Bom, a gente sabe, se a psicanálise não tivesse aí entrado para iluminar o que tem por trás desse ornamentos imaginários, certamente estaríamos ali enclausurados, né, nas raízes imaginárias do amor, né? Ela, então, a psicanálise, ela interroga os embaraços, os entraves, a exigência, os impasses, enigmas e labirintos dessa vida amorosa, né? E isso tá, se a gente for ler lá a Introdução ao Narcisismo, o Freud, ele faz lá uma pergunta, né? Faz uma escrita gostosa de ler, eu adoro esse artigo, Introdução ao Narcisismo, vira e mexe eu volto, porque a gente dá para perceber lá que o quanto que ele fala, chama a atenção da gente, que o ser humano não se enamora senão de si mesmo, né? E a pergunta que fica para a gente, comparece na clínica e nesse romance também, é que o que que faz desse amor narcísico chamar, potencializar um outro amor que ele chama de lá de anaclítico, né? Que é o amor ao objeto, né? Desse investimento. E aí ele vai trazer vai desfiar isso de forma bacana, porque ele vai falar que há entre o eu e o objeto uma comunidade estrutural entre os ambos, né? Eles têm a mesma estrutura. Eu me amo no outro, né? Nesse sentido. E isso daí está muito claro no livro, porque Ioela, ela ama sua filha à sua imagem e semelhança. É, o Lacan, ele dá ali um salto, né, quando ele traz a noção
paradoxal do grande outro, né? Porque é esse grande outro que responde ali tudo, né? A expectativa do sujeito, mas, por outro lado, esse grande outro também traz os significantes como causa, né? Como significante ali, como uma interrogação, né? Não todo, quer dizer, o salto ali do Lacan, no conceito de amor, tem em sua base a articulação altamente entrelaçada entre esses registros, né? Do imaginário, desse amor imaginário, né? Do desejo enquanto oferta ali de um significante não poderoso, não saber, saber total, né? E o viés da pulsão, né? Que quer a satisfação de qualquer forma, de qualquer modo, né? Então, assim, a, a- a gente pode colocar que o Lacan, ele passou a pensar o amor, ele trouxe, a contribuição dele foi subtrair o desejo do eixo imaginário, e ele passa a pensar o amor como uma relação ao significante. Isso foi a grande contribuição, né, do Lacan. Então, ali, se a gente perceber, o amor, ele não nasce, de uma completude, muito pelo contrário, né? O amor surge da tentativa de tornar a existência mais habitável, hum, é, diante daquilo que nos falta. Ela vai dizer isso, né? Eu sou o vazio dela, né? Quando a Leia some no exílio, né? E ela grita esse amor excessivo pela filha, né? Faltam-me palavras para falar sobre o quanto te amo, vai dizer ela. Então, a gente sabe que todo excesso, ele esconde exatamente, ele pretende esconder exatamente uma falta, né? E aí, se a gente trouxer isso para a relação mãe e filha, que é o que a Maria Cristina colocou aqui de forma interessante, eu fiquei pensando, né? Sustentar esse vazio entre significantes nessa relação mãe e filha de uma certa forma, um motor que possa, a partir daí, advir o sujeito do desejo, né? E um sujeito libertador, né? Porque desejar é a única possibilidade de não cairmos no peso dos excessos, né? É, E aí fica uma pergunta nesse livro bem interessante, como que um relacionamento que começou com uma felicidade extrema, com uma mãe tão dedicada à única filha, chegou a um ponto de uma ruptura tão insondável, né? Isso daí é uma questão muito clínica, porque não comparece na clínica e não faz questão, né? Não faz questão enquanto analistas, né? Gostei muito quando a Ana Cristina trouxe esse viés, quando a gente pesa esse viés da pessoa, né? O analista, na verdade, ele diminui, né, na sua função, ele cai da sua função, né? E por isso que a gente tem que estar aí numa análise pessoal, né? E nas supervisões. Então, assim, eu achei interessante nesse livro também, porque convoca a gente a pensar nesse tempo lógico, né? Porque ele não é linear, tal qual o luto, ele não é linear, né? Ele não obedece essa cronologia, né? O livro, inclusive, ele começa mostrando sobre esse afastamento, desse exílio aí da filha, né? Então, o Lacan ele vai trazer o tempo lógico como instante de ver, tempo de compreender e um momento de concluir. E eu fiquei pensando se o que muitas vezes acontece, a gente escuta isso no momento, por exemplo, de luto,
que o tempo de compreender, ele, na verdade, é o que estava suspenso lá para eu e ela. Né? E ela vai citar isso, buraco difícil de contornar, vai dizer ela. O Lacan vai dizer que o tempo para compreender é essencialmente coletivo. Eu achei isso daí interessante. É no olhar dos outros que eu me precipito, né? É como se ela não tivesse ali a possibilidade desse olhar, compartilhar, né, com o outro. Então, assim, ela traz, a Ila Bloom, ela traz de forma bem potente, né, essa forma ali das suas angústias, dores, né, enquanto mãe, né, dessa filha exilada. A Malvine Zalgberg, no livro dela, Relação Mãe e Filha, ela vai trazer o que, uma questão interessante, né? Porque quando a gente pergunta, existe limites para o amor de uma mãe? E ela vai colocar algo assim interessante na possibilidade de uma mãe poder viver-se mãe e mulher sem abdicar de nenhum desses aspectos pelos quais institui sua feminilidade, é que a filha pode encontrar um apoio para formar a sua feminilidade distinta da sua mãe. Hum? Então, cabe a cada mulher forjar uma identificação feminina pelo caminhos de uma inventividade de criação. O Freud ele traz ali algumas catástrofes, né? Menciona algumas catástrofes na relação mãe e filha, e o Lacan fala de uma devastação, né? Que são frequentes nessa relação, dando-se quando elas acontecem, né, tanto a catástrofe, né, quanto a devastação formulada por Lacan, elas existem quando a mãe não se dá conta da existência dessas duas dimensões que ela representa para a sua filha e não consegue, por isso, sustentá-las. Então, a gente pode dizer que uma mulher ela constitui a sua feminilidade a partir de, de assistir uma cena, né, ou várias cenas do surgimento dessa mãe, mulher, né, que luta por esses espaços, né, vamos dizer assim. É, o Freud ele deixa isso muito claro, inclusive na carta Flies, né, em relação à questão da sexualidade feminina, a feminilidade, né, na carta a Flies, 1894, ele vai dizer: a arte dá aos artistas uma chave que permite penetrar facilmente os corações femininos, enquanto nós, outros, permanecemos constrangidos em face dessa estranha fechadura e somos obrigados a torturar o nosso espírito para descobrir a chave que convém. A importância ali da descoberta do Freud, da importância da mãe para essa filha, né? E também um Freud seduzido pela sexualidade feminina, né? Então, assim, de uma certa forma, eu acho que isso daí comparece no livro, né? Essa mãe e mulher, né? Meio talvez fusionadas lá, né? E capturadas nessa relação. E assim eu achei interessante porque o livro ele começa pelo final, de uma certa forma. Então a cena final é, onde a Ioela ela hesita entre invadir a casa da filha, para conhecer as netas ou respeitar o limite imposto pelo tal muro que ela antes não, né, não sabia respeitar. De uma certa forma, eu acho que aquela cena foi uma cena simbólica, né? A gente pode trazer até isso, assim, uma certa
cena ética da Ioela, né? Quando ela resolve ali ficar entre invadir ou respeitar esse muro, conhecendo ali os limites do amor todo, né? E essa cena final, ela, já concluindo aqui, ela que comparece ali no tempo lógico do livro, ela se inicia no livro e me fez lembrar de uma poesia da Mar Becker, né? Porque uma de mim chama, o nome da poesia. Porque uma de mim chama e a outra hesita. Porque uma de mim espera a noite, mas a outra guarda a manhã. Porque se cruzam na passagem e uma olha, mas a outra desvia esse medo de ferir com a voz. É isso que eu pensei assim trazer para a gente poder aí discutir. Olha, duas comentaristas potentes aqui, inspiradoras. Eu fiz alguns apontamentos ali, mas vou abrir para quem está nos assistindo, né? Os colegas do Vox, os colegas do Corpo e o público externo, trazer seus comentários, apontamentos, questões. Então, vamos lá, com vocês. Quem está aqui também, né? Obviamente, no presencial pode comentar. Eu gostaria, então, de começar? Posso? Não, gente. Porque eu anotei algumas coisas aqui, que a Cristina falou. Aham. Ela não está ouvindo? Vocês conseguem ouvir a Eleonora? Sabe, dar uma chegadinha para cá, ou então a gente vai para lá, talvez, né? A gente vai, porque eu acho que para quem vai falar no online fica mais fácil. Não, e eu fico aqui do teu lado. Não, é só porque a fala da Maria Cristina me fez assim pensar em algumas questões. Quando você fala desse gozo materno, né? Eu acho que tem a ver ali com essa mãe jacaré, não sei, né? Que captura lá o filho, né? Está lá na capa. E eu achei muito interessante quando você recorre a esse conceito, né? E eu queria assim pensar um pouco, porque eu acho que ele não é qualquer coisa, né? Um gozo materno, né? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente, eu fiquei assim com a sensação de querer ouvir mais sobre isso, trocar um pouco com você sobre isso. Obrigada, Eleonora. Que bom que você me chamou, porque eu também queria comentar o que você falou, esperando aqui, né? Bom, vou recorrer um pouquinho ao livro, né? Porque, inclusive, algumas passagens que você destacou, eu estava até olhando, eu destaquei também, né? Aham. Eu acho que ter a filha como objeto único, né, de satisfação, né? É, a mãe não ter a possibilidade de elaborar a falta e se dedicar unicamente, eleger, né, a filha como objeto de investimento, e eu acho que isso aparece em vários momentos do livro, você destacou, inclusive nesse que ela fala que ela não respeitou o muro, né? Ela fala algo muito interessante que é assim, que ela queria escrever sobre a filha, mas é uma coisa assim, ela fala, o buraco da agulha da linguagem atrapalha.
eu gostaria de escrever sem palavras, né? Eu acho que assim, não estou indo pelo conceito, mas pela exemplificação no livro. Quer dizer, esse saber total, essa tentativa de um saber totalizante, né? Que é como se aquilo que a mãe diz que a filha é, de fato, ela acredita que a filha é, né? Agora, eu acho que a gente, para pensar nesse investimento excessivo, né, incomensurável, que acho que muitas vezes tem como é uma tentativa de reparar, né, vamos pensar assim, né, a relação com a própria mãe, né, a personagem fala, né, eu dei a ela tudo que me faltava, né, quer dizer, presa nessa rede imaginária de que como se isso fosse possível, né? Mas eu não consigo deixar de pensar também nos movimentos que as meninas fazem, tá? Para tentar sair, tá? Então, como eu trabalho com criança, eu acho que para mim, eu fico muito atenta a isso, né? Então, e no livro, tem uma situação da personagem que me chamou muita atenção, que a menina, ela tá jogando, né? E, ela tenta driblar, ela rouba, né? Ela pega uma carta em vez da outra. Ela está jogando com a mãe e com o pai e a mãe flagra isso, né? E fala, não, né? Isso não. E a menina fica muito desconcertada, ela cai num choro, é um sofrimento muito grande. E eu fico pensando assim, que uma das maneiras das meninas, né, se separarem desse investimento totalizante vem pela mentira, né? Vem pela tentativa de enganar, né? E o que a gente vê na Leia, na infância, é essa impossibilidade, ela não consegue, né? É, bom, a gente vê isso com as filhas, a gente vê isso na clínica, né? Aquele momento que a criança subverte o jogo, né? Ela não é total, ela domina a cena pelo recurso de fazer, né, o adulto, a mãe, né, a analista, de boba, né? Então, acho que a gente tem que pensar nesse investimento totalizante da mãe, por que que isso acontece, né? Eu acho que o Mauro fala isso no texto dele, quer dizer, por que que ela não consegue inventar outras possibilidades, né, de inventar mesmo outras maneiras, né, de habitar, inclusive a condição de mãe, né? Acho que eu me perdi aqui, mas e eu penso que você falou em devastação, né? Eu acho que esse texto do Lacan Nota sobre a criança, para mim, ele é um texto tão assim norteador, né, da clínica, né, em termos do diagnóstico, da direção do tratamento, enfim, para me posicionar ali. É, quando ele fala desse investimento, né, do sintoma da criança, tendo ligação com a subjetividade da mãe, eu acho que, assim, é algo que eu estou construindo como questão pela observação, né, da clínica. Eu acho que quando a criança ainda faz o sintoma, de um certo modo tem o endereçamento, né? Então, é quase que assim, esse investimento excessivo da mãe, ele fica abalado, né? Então, bom, tudo que eu faço não deu conta, né? Então, de um certo modo, é quase que estabelece um hiato, né? O sintoma da criança possibilita ali Ah, uma pausa interessante. no Uma investimento. mediação, né? Na Isso. É porque, linguagem, inclusive, na é isso. linguagem. Agora, eu acho que tem uma situação mais complexa, onde a criança não faz sintoma, né? Eu acho que tem a ver com o que você colocou, né? Esse investimento onde a criança ela se amortece, né? Totalmente, é, e muitas vezes o sofrimento nem aparece, né? Ou não aparece nessa forma de pedido, né? De endereçamento, né? Então, são os casos graves que a gente vê da criança assim totalmente amortecida, e acho que aí a gente Apática, a amortecida. depressão, a gente pensa, né, ou seja, bom, enfim. E a pergunta que a gente faz, né, assim no livro, né? Cadê o pai, né? Cadê a função paterna, né? E é curioso porque numa passagem rápida a Ioela fala daquele filme, né? Chama Força Maior. É impressionante a autora, né, a escritora, porque ela dá
um toquezinho, né? E, e esse toquezinho ele vai fazer, ecoa depois, né, no livro. Ela cita um fio, né, onde tem uma catástrofe, uma nevasca, né, e que naquele momento o pai pensa em se salvar e foge. E ela, né, a mãe protege os filhos, né? E eu acho que, de um certo modo, quando a gente pensa numa escrita, né, nada é muito solto, né? Eu acho que é uma interrogação, né? Por que que para ela esse outro, né, objeto do amor, não pôde se colocar, né? Então, Uhum. É interessante, a gente se pergunta, né? E o pai ali, né? E eu lembrando agora, ele até tentava, né? Deixa essa menina em paz, né? Mas parece que ele não era escutado de uma certa forma, me fez lembrar quanto que é importante que a mãe seja simbólica, né? Traga esse dia que tem a ver com o édico dela, né? E é transgeracional, vamos dizer assim, né? Ancestral, se a gente pudesse dizer. Então, temos as questões, sim? Bom, temos aqui 3 questões. Cristina, por favor. Oi, tudo bem aí? Obrigada pelos comentários. Eu gostei bastante. É um tema que eu não li o livro, mas só o título me mobiliza bastante, porque é uma questão que eu penso acompanhando na clínica, penso, não, obviamente, como mulher e mãe, mas também como analista e hoje não atendo mais crianças, mas assim, eu tenho acompanhado muito as mulheres que estão se tornando mães, né? As jovens mães, né, que já não são tão jovens assim, né, porque elas estão tendo filhos mais tarde, vamos dizer assim, mas, enfim, são jovens, estão se inaugurando como mãe, estão se fazendo mãe. E, e eu comecei a notar, e mesmo com outras moças que têm outros tipos de problemáticas, como esse circuito da terceira geração, né, que nem aquela foto da Ana Maiolino, que a gente já trabalhou no Vox, o Mauro trabalhou, que tem as 3 gerações e elas são ligadas por um fio de boca a boca, parece um fio de macarrão, sei lá. E na minha cabeça é é uma comida, mas enfim, o fato é que você começa a ver que necessariamente a mãe, existem situações onde há uma quebra, quando a criança nasce, existe um descompasso, talvez impossível de não haver, entre essa condição da mãe poder atender aquilo que a criança demanda. Porque, primeiro, a criança já não é aquela que ela tinha na sua, né, na sua projeção, né? Ela vai conhecer aquela criança que ela julgava que ela sabia quem era. Isso Uhum. nem sempre é óbvio para a mãe, para a mulher ali. Então eu fico, é a mãe, é a mulher, mas tem que nascer uma mãe. E essa mãe, ela vai ter que vir com tudo, porque se ela não vier com tudo, ela não opera a função dela naquele primeiro tempo, onde ela tem que responder por coisas que ela não sabe, ela tem que dar destinos para situações ali com o bebê, né? E seja homem ou seja mulher, mas com a filha isso vai se desdobrando numa relação, acho muito peculiar com a própria mãe, né? Então, assim, aí você começa a desenhar, muitas vezes, a surgir elementos fantasmáticos daquela moça que, até ela se tornar mãe,
não tinham ficado tão evidentes como passam a ficar, como condições, inclusive, de retornar no trabalho de análise. Então, eu acho que assim, a pergunta onde está o pai tem muito a ver onde está o homem, né? Porque muito onde está o homem, no sentido onde está o homem que representa, no caso, o desejo dessa mulher com quem essa criança veio, né, ao mundo, né? Então, muitas vezes, eu acho que atualmente, com essa coisa de congela óvulo, faz isso, faz aquilo, tudo isso, as relações homem e mulher muito abaladas na questão da figura de autoridade do homem, da desconstrução do machismo, da condição feminista. Acho que todos esses elementos acabam participando da relação homem-mulher, que na hora que vem um filho, isso tudo entra numa ebulição, eu acho que muito diferente atualmente, né? Eu não sei se eu penso que tem uma coisa da atualidade que está trazendo muitos elementos e que na relação mãe e filha a sensação, a constatação da impotência e da impossibilidade, ela é muito radical, né? Assim, de recobrimento, de entendimento, de necessidade de fazer aquilo que você não teve. É, sempre essa condição assim de a referência materna é assim, então eu não vou ser a mãe que eu fui, que eu tive, não vou ser a mãe tal como a mãe que eu tive, mas isso não libera ela da referência materna. Enfim, então são complexidades assim que eu acho que se estreitam na relação mãe e filha e que comportam um viés de crueldade que é muito delicado, assim, que precisa ser muito bem tratado, acho que na análise de uma mulher, porque é muito rápido poder acontecer movimentos onde você se vê questionada muito mais como mulher, né, do que propriamente no exercício da maternidade você é cruel como mulher em relação a outra mulher que está ali, né? Como é que então, como amar uma filha? Eu pergunto, como encontrar nessa filha e poder ver essa filha a encontrar seus caminhos como mulher, né? Talvez eu entenda que um grande avanço para uma mãe em relação à filha é poder apostar e encontrar com a sua filha na condição de oferecer para sua filha condições de fazer uma virada dela, porque ela não, ela vai ter que encontrar os meios dela, né? Então esse amor me parece muito ligado a isso. Vamos lá, comentários de vocês, depois a gente passa para as duas questões, as duas outras pessoas que querem fazer questões. Querem comentar? Cris, Leonora? Comentar alguma coisa em relação à fala da Cristina? Eu acho que isso que bom, primeiro, essas questões da atualidade, totalmente de acordo, acho que a gente tem aí um esforço enorme para acompanhar, né, essa mudança nas posições, mas eu acho que quando você fala da crueldade, eu acho que é um tema que eu acho que na clínica é o que mais dá trabalho, porque inclusive quando né, as duas, mãe e filha, estão presas nesse circuito de crueldade, porque nunca é só
de um lado, né? E a analista, às vezes, é convocada a comparecer de jeitos muito incômodos, né? E muitas vezes, rapidamente, ela é tomada como aliada, cúmplice, né? Daquela que se sentiu não, enfim, não privilegiada, né? Então, são, de fato, manejos difíceis, né? Então, acho que você tocou num ponto bem significativo da clínica, né? E bem difícil, né? Isso daqui quase que desdobra no outro tema, né? As maternidades, porque na atualidade, né? Porque é contemporaneidade, porque a psicanálise é a psicanálise desse tempo ali, né? Que coloca a gente diante desses desafios, né? Congelar o óvulo, né? E não são poucos os casos, e a gente se pergunta, ué, cadê ali como vai funcionar a metáfora, né? A metáfora paterna, como que está a questão ali de uma, será que a gente pode falar de uma queda dessa metáfora, né? Dessa da questão de uma lei ali, né, que vem o pai ali como uma função, né, que não precisa ser necessariamente o pai, eu acho que esse é o desafio da atualidade, que não tem a ligação ali do pai, mas tantas outras habilidades possíveis, condições possíveis a essa mãe, né? Mas eu achei interessante, Cristina, que você fala assim, o surgimento de uma mãe, né, que não é algo que a gente experimenta facilzinho, a gente escuta isso, né? Não por acaso é tão notório, por exemplo, uma mãe ficar deprimida porque não conseguiu amamentar o teu filho, porque a Organização Mundial de Saúde diz que ela tem ali que amamentar e coloca a propaganda de uma mulher muito bonita, né? E a gente, sem questionar a potência do aleitamento, né? Desse contato, desse vínculo materno. Mas assim, a exigência ali do social nessa mãe e a exigência que ela faz, né? Ao se descobrir, ao se construir mãe. Eu acho que essa que é a questão, né? Que traz tantas pessoas, tantas mulheres para a clínica nesse momento, né? Uma certa impotência, né? O que é que eu faço com essa criança que não para de chorar, né? Já dei leite, já dei isso, já dei aquilo, já fiz aquilo outro, né? E eu acho assim, interessante, porque coloca a gente diante dessa pergunta, como amar a filha, né? Como se constitui uma mãe, né? E é uma pergunta mesmo para o desejo, ao desejo, né? A gente vê também na atualidade mulheres que não querem filhos, né? Isso daí está muito frequente, né? Então, é uma Uhum. opção mesmo. Chama a gente para um desafio. Sim. Bom, a Ana Feijó quer colocar uma questão, depois a Jéssica. Aí Oi, só vou tudo pedir para a bem? gente se organizar para ser assim, questões mais breves, falas mais breves, porque daqui a pouco chega a hora da fome, né? Como disse uma vez o Saramago num livro dele, né? Já estava na hora da fome, né? Então chega a hora da fome e aí as pessoas começam a sair, enfim, e vão acabar não ouvindo, né? O que é mais importante. Por favor, Ana. Tudo bom? Vou tentar ser pontual. Eu não li o livro, fiquei curiosa, né? Então vamos conversar a partir das questões que vocês estão trazendo. Como escritora, eu diria que eu tenho pensado a letra muito como uma produção de sentido, da necessidade nossa dentro daquela solução da falta de contiguidade, em que o signo e o significante não se recobrem sozinhos, a gente precisa produzir sentido, né? Me tocou muito essa questão que a colega Cristina agora trouxe da crueldade, mas principalmente pensando que a Rosana falou que a escritora, né, ela deu para a mãe dela, ela deu para a filha dela, ela estava inscrita
porque também a função materna faz parte de tu te rever com os teus próprios fantasmas daquilo no qual tu está inscrita numa anterioridade. E eu vejo a juventude com uma dificuldade de não conseguir se colocar nessas gerações entre o que vem antes e o que vem depois, né? Isso em razão de uma série de questões que a nossa sociedade está nos impondo, né? E colocaria, então, por fim, para ser breve, há muito saber, mas será que há saber fazer, que será fazer a função materna? A gente tem mães colocadas num universo muito grande de saberes, ser mãe é assim, ser mãe é assado, né? Tu tem que levantar de noite tantas horas para dar de mamar, mas essa relação, essa função, né, de ao mesmo tempo se ver com seus próprios fantasmas, de estar inscrito numa história e ao mesmo tempo lidar com as suas questões que aquela criança te coloca, né? Será que há espaço para isso saber? Seria isso. Querem comentar? Ouvimos a questão da Jéssica e depois vocês comentam. O que vocês acham? Queria só Diga. Uhum. completando assim que a Ana traz, né? Assim, e retomando, né, o que a Cristina falou, eu acho que a dificuldade hoje da mãe, a gente encontra assim, as mães estão com muitos manuais, né? A Sim. quantidade de livros É verdade. publicados ultimamente, né? Como educar seu filho, a educação positiva, Uhum. educação sem violência, me chama muita atenção, educação sem violência. Então, o que eu acompanho na clínica é que hoje esse se fazer mãe ainda tem a necessidade de se haver com o discurso da ciência, né, que pauta, né, cada movimento nosso, né, o neoliberalismo, porque assim tem uma eficiência que já é cobrada, então, junto ao lugar da própria mãe, o fantasma, né, que a gente tem aí na nossa subjetividade, acho que tem habitado também essas exigências desse momento que a gente vive, né? De eficiência, o que que é uma educação não violenta, né? Então, acho que isso complica mais ainda a função, né? Colocando ali a mãe no lugar de um padrão, né? A gente pode dizer como não existe a mulher, ela só existe uma. A gente não poderia dizer que não existe a Ah, mãe, né? Ela só existe uma, né? bem, então, Nesse sentido. tem até uma frase no senso comum, né? Mãe é tudo igual, só muda o endereço, né? Então tem aí um chamado para um padrão sempre, né? Tudo igual, pero no mucho. Mas você lembrou bem a questão do manual, né, Cristina? Eu estou diante disso e assim, acompanhando estou com um netinho de 3 meses, então assim eu fico impressionada como que tem assim uma preparação, né? Como se isso daí fosse aplacar um pouco a angústia, né? E aí a tentativa é essa, mas a gente sabe que a angústia 9, né? Ela também tem a tua função. Angústia sinal, né? Como E diz não tem nome. pois é. Não tem nome prévio, né? Não Se a tem. gente pudesse identificar previamente, mas não tem. Jéssica? A Jéssica desapareceu aqui da Tô janelinha. aqui, Ah, tô por tá. aqui. Bom Diga. dia a todas. Primeiramente, né, o tema e as falas assim muito instigantes nessa manhã. E eu tomei nota de uma fala da Maria Cristina e uma fala da Eleonora que eu acho que elas se encontram. E é nesse ponto assim que reverberou alguma coisa para mim. Então eu vou ler assim, eu tomei nota dessas falas. Uma foi: o desejo da mãe deve ser em aberto, para que se produza um encontro faltoso. E a fala da Eleonora: a mãe não dá conta dessas duas dimensões que tem para a filha, de mãe e mulher. Então, isso me pareceu assim uma questão central dessa possibilidade da mãe existir para além de mãe, mas como mulher. E essa dificuldade de fazer aí essa báscula dobradiça,
Então, isso ficou assim reverberando para mim. Queria que, né, se desse tempo de alguém comentar um pouquinho mais sobre isso, o que que vocês acham? Obrigada. Hum. Eu penso que o lugar da mãe, né, assim, convoca muito, né, quase 100%, né, de uma presença. E algumas, pelo menos no início, né? E a questão, assim, que eu vejo, que é muito comum, é ela se esquecer enquanto mulher, né? Obturar ali, né, o desejo enquanto mulher, né? Meio que preenchendo, eu acho que o livro traz essa dimensão, meio que preenchendo ali o tudo no ser mãe, né? E aí a gente pode se perguntar, no caso do amor ali, do desejo, o que se transmite por uma filha, né? Eu acho que é a pergunta ali que fica, Jéssica, nessas duas anotações que você traz aí. O que se transmite aí para uma filha, especificamente, já que o livro, né, traz essa dimensão da relação mãe e filha. Acho que é uma pergunta ali que fica ressoando, né? O que se transmite ali. Quer comentar, Cris, também? Eu acho que isso, muito bem, você destacou bem aí as falas, eu acho que isso coloca a gente, né, nessa, que a gente fala tanto, né, nesse enigma da feminilidade e a dificuldade de se transmitir, né, porque parece uma coisa boba, mas assim, é, é, e aparece também no livro, né, assim, a decepção, né, que a mãe tem na dimensão do olhar, né? Quer dizer, quando ela olha, começa por aí, quer dizer, a filha não, isso que ela vê não corresponde ao que ela queria ver, imaginava que veria, né? E essas cenas frequentes das crianças, né? Se vestindo, penteando o cabelo, cortando o cabelo, às vezes se maquiando, né? Numa tentativa de se aproximar daquilo, do universo da mãe, quer dizer, então acho que a feminilidade vai se apegando nesses signos, né? Do que seria a feminilidade, e nada disso dá conta, nada disso responde. Então acho que também essa separação se dá por poder suportar, né, essa angústia de não ter uma palavra que você coloca, não tem um adereço feminino que você coloque que diga, né, o que que é, né, o que é ser uma mulher, o que é encontrar o amor, que é a dimensão que a Eleonora destacou tanto, né? E no livro isso aparece, não sei, no momento em que a filha precisa usar óculos, né? Ela tem uma miopia, né? E a visão, a mãe olhando para os olhos da filha através das lentes do óculos. Então, assim, eu acho que é muito. A escritora realmente teve uma captação porque de um extremo embaraço, de angústia, e a mãe não tem palavras para colocar ali, né? Então, não sei se. Enfim, eu acho que passa por suportar essa angústia de não ter a palavra que dê conta, né? Nem do encontro e nem do que é ser mulher, né? E justamente porque não tem, você vai inventando, né? Então tem que, né? Não tem outro jeito, né? Então, Não tem quando outro é jeito. possível. Lembrei da música da Joyce, né? Ó, mãe, Aham. né? Ensina. Me ensina, me diz o que é ser menina. Me conta, me ensina, né? Enfim. E aí? Mais alguém? Bom, eu vou fazer, então, três comentários muito rápidos, assim. Também, assim como a Maria Cristina, também no início me deu um certo... Tá, mas que essa pessoa, de que essa pessoa vai falar? É um manual, né? Tem uma pegada, né? Meio assim, ela vai dizer como. Então me deu também esse sentimento assim, né? De mas que livro? Ela vai ficar falando só disso, né? Me deu um pouco essa esse sentimento. Mas aí também, né, eu fiquei pensando o tanto que ela traz muita resposta, ela diz muito o que ela faz com a filha, mas fica esse não saber o tempo todo, né? Isso
me clareou assim por onde a autora, na minha leitura, quis passar, né, e tal. E eu também me dei conta que essa inquietação inicial e essa repetição é um pouco também o que nos suscita quando a gente encontra uma bruta resistência na clínica, né? O livro é resistência do início ao fim, né? Me parece, né? Se a gente for pensar o percurso de um sujeito, né? É resistência do início ao fim, né? Uma questão curiosa, assim, minha particular, né? Assim, o livro foi indicado pela Lúcia, né? Que está com a gente aqui no presencial e que me presenteou com o livro, né? É ao mesmo tempo um tema que a gente fala o tempo todo, mas como suscita, né? Porque aí, como a Eleonora destacou a questão do amor de transferência, né? Que também nós, mães, pais, enfim, somos colocados nesse lugar de saber, né? De suposto saber, né? Que aí eu fico pensando, né, gente, que a questão não é só como amar uma filha, é como amar, né? É como amar, né? É uma pergunta irrespondível, né? Ela é irrespondível, ela vai ser irrespondível, sim. Como amar o outro, né? Uma coisa que me chamou a atenção também foi que vocês já comentaram, né, da ausência da escuta dela, da total ignorância dela em relação à fala do marido, né? Deixa ela se virar, enfim, e ela ignora solenemente, embora tenha uma relação, pelo que a autora descreve ali, interessante com o marido e depois, né, com o outro companheiro. Então, é como se ela separasse as duas coisas, né? Enfim, aí para a gente também não dar muito spoiler, né? Para inspirar o pessoal a ler. Interessante que o livro caminha, caminha e ela encontra um modo, né, de manter o lugar esse, né? O lugar de centro, né? Em torno do qual, né, ela deseja que a filha, então, orbite, né? No último, a última cena, que é aquela começa e depois repete no final, né? Então, interessante aí o poder da repetição, né? Quando o sujeito está engajado ali numa satisfação, o poder da repetição, que ela arruma um jeito, né, diante de uma situação, eu não vou dizer qual, para que as pessoas leem, quem não leu possa ler o livro, né, mas que ela arruma um jeito de novo, retomar, né, uma relação com essa filha em que ela captura, né, em que ela captura, né, então... Não é qualquer coisa o real, né? O real não é Você qualquer lembrou coisa. bem a questão da repetição ali, porque o que se repete é o fracasso, né? A gente repete o fracasso na tentativa de contornar Tem e dar um simbólico. Exato, que a Maria Cristina nomeou como gozo, Como né? gozo. Então tem ali é, um impossível, mas um impossível do qual ela se serve né? E repete. Então, achei muito, muito interessante, assim. E acho que assim, Vocês conseguem ouvir a Mariana? e daí, Dá para ouvir? tá? Quem está online, fala um pouco mais alto, Mari. Não, e também que assim, né, isso que você está falando dessa virada que ela consegue fazer a filha voltar, que também assim, né, porque a filha não elaborou e não realizou de fato uma separação com essa mãe, porque na verdade a filha some, né, vocês nomearam, ela ir para o exílio, é porque ela não conseguia, presente na relação, fazer uma separação da mãe com ela. E aí ela some da relação. Acho que ela foge, a forma que ela tem de se separar. Só que o quanto que é sério quando isso não está elaborado. Porque no momento em que alguma coisa acontece, ela volta para a mesma dinâmica, né? Né, que a Rosana está falando que a mãe puxa, e a mãe puxa e ela vem porque ela está na mesma, ela continua na mesma. Exato. Né? Uma época eu atendi uma pessoa, foi uma pessoa que eu atendi por muito tempo, e essa pessoa tinha umas questões familiares assim, muito complicadas, principalmente com o pai e com a mãe, assim, uma dinâmica muito de manipulação. Né? E aí ela foi embora do Brasil. E foi embora e os pais continuaram. E aí, num determinado momento na análise, ela diz:
como a gente vai embora e leva os pais na mala. Uhum. Leva os pais na mala. Ela disse, eu vou ter que me haver com isso da minha relação com os meus pais, porque mesmo eu estando aqui, do outro lado do oceano, eles continuam me perturbando. Isso não vai parar enquanto eu não colocar um limite nisso, né? Então, e a filha, né, a Leia não fez isso, né? E aí por isso que ela volta, né? Sim. Exato. Lembrei aquela Consegui passagem. ouvir, Cris? Ficou muito longe para vocês ouvirem. A gente tem algumas limitações aqui tecnológicas que a gente vai melhorar, mas por enquanto também, né? Mas Mariana está trazendo a questão do par, né? Porque a gente está tomando como foco aqui muito a discussão da mãe, né? Do lugar da mãe, porque é a personagem, né? Principal do livro, é a narradora e tal, mas o quanto que a filha, e a gente pode dizer também o filho, né? Tem o seu quinhão, né, ah, ah, no sentido de manter, né, essa relação mais simbiótica, né, o quanto que também do lado do outro, que é o filho ou a filha aí nesse par, é preciso que haja um movimento de saída, né, e isso é muito interessante, me parece, quando a gente vai pensar eh, a, a operatividade, né, do ato analítico, quando a gente vai pensar a direção do tratamento, para a gente não fazer uma clínica da culpabilização da mãe, né? Se é uma filha que nos procura, né? Uma clínica da culpabilização da mãe. Ah, que mãe horrorosa, essa faz isso tudo, né? E quando é uma mãe também, o quanto que, né, é importante poder desobrigá-la, né, de ficar, entre aspas, né, desobrigá-la de sustentar esse lugar que também é muito penoso, né? Embora a gente lendo o livro tem hora que diz, "Mas que mulher larga, né? Larga, vai fazer outra coisa, vai ser feliz, né? Então, mas por mais que isso também, a gente poder escutar ali um sujeito que não suporta, né? Não estar nesse lugar de mãe polvo, né, como se diz, né? Também tem algo aí que é insuportável também para o Eu sujeito. lembrei de uma frase do texto que a Ela diz que o nascimento da filha salvou, né? Então, assim, me chamou muita atenção que até o final da história ela não largou a filha, né? Ela poderia ter dito, seja feliz, né? E ela fez, armou tudo aquilo para a filha voltar. Sim. Uma crueldade, né? E me lembrou também se diz da mãe judia, né? Que tudo dá e tudo cobra, né? Que é Exato. para ela. É. E também, ao terminar, quando eu comecei a ler o livro, o título, para mim, era uma pergunta. Eu não vi que não era. Eu li como uma interrogação. Depois que a Rosana pontuou, né, eu vi, não era uma pergunta. E somente uma mãe como a ela poderia Não colocar como pergunta. isso, poderia declarar como amar uma filha. Se bem Exato. que pela leitura a gente vê que ela está se indagando, né? Mas, assim, eu achei isso muito interessante. Exato. Ouviram a Lúcia? Comentário muito interessante, né? Ela mencionou a questão da mãe judia, né? Tem um livro, que eu não lembro exatamente qual é agora, mas que tem um texto do Ricardo Goldenberg, que ele fala que ele escutava, né? Uma pessoa que tinha uma mãe judia se queixando da mãe, se queixando da mãe. Em determinado momento ele diz, essa mãe judia, né? E aí a pessoa, tchan, né? Enxerga a mãe num outro lugar, né? Então, é isso, tem uma judiaria, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, tem uma judiaria aí no sentido de uma asfixia até, né? Que às vezes essas mães fazem, né? É necessário, igual a questão da bolsa ou a vida, né? Você escolhe a bolsa ou a vida, né? Como o Lacan coloca lá no seminário 11, a questão do processo da alienação e separação, né? Porque é necessário escolher a vida, né? Senão perde. Exato. E escolhendo a vida precisa se perder algo, né? Exatamente. Também tem isso, né? A vida não é completa, Não. né? Que mais, gente? Alguém mais? A Lúcia aqui? Rosiana, Não foi por Oi.
É que eu também estou com um problema tecnológico aqui, mas eu queria fazer uma Diga. observação. Acho que alguém vai falar aí, não vai? A Lúcia tinha iniciado. Além de todas as colocações que disseram, achei perfeitas, assim, muita coisa eu tinha percebido, outras não. Tem a questão do testemunho, que ela fala o tempo inteiro, né? Que ela não sabe se o que ela está contando é verdade. Né? Ela falou, acho que duas vezes. Conseguem ouvir a Lúcia? Consegue? E eu fiquei pensando, quando ela falou disso de testemunho, como que ela contaria essa história, né? Certamente. Luciano. Alguém pode se motivar a escrever um livro Como Amar uma Mãe. Né? Diga, Mauro. Bom, primeiro te agradecer pelo encontro, pelos comentários, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um breve comentário sobre uma questão que a Maria Cristina levantou e que é realmente uma questão pouco explorada sobre qual é a modalidade do gozo materno, no sentido dos gozos que a gente conhece, né? Me parece que seria um pouco abusivo dizer que o gozo materno se alinha inteiramente do lado do gozo fálico, ainda que ele possa ser indicado nessa direção. Eu digo isso porque o gozo materno ele tem necessariamente uma vocação ao absoluto, no sentido de se ocupar por inteiro desse objeto sobre o qual ela é o responsável, né? E, nesse sentido, a experiência da maternidade é uma das poucas experiências humanas que pode promover uma mudança de gozo do sujeito, definitivamente. Nós sabemos bem que existem mulheres que, depois de terem filhos, vão viver experiências de separação, tanto por terem se ocupado excessivamente do filho, não terem mais nenhuma apetência para a relação conjugal, seja ela de que natureza for, né? Quanto também por se sentirem inteiramente despreparadas para conduzir a vida junto ao filho que geraram e isso promover nelas uma decepção muito significativa, né? São poucas experiências humanas que permitem uma mudança de gozo no sentido como a experiência da maternidade permite, né? E não tem, me parece um mito assim promovido por uma certa psicologização da psicanálise que haveria uma certa forma de lidar bem com a maternidade à luz desse caráter absoluto que o filho, como objeto fálico, suscita na mãe para se apossar para além das necessidades que ela tem a responsabilidade, né? Então, esse caráter absoluto é um caráter que perdura muitas vezes no resto da vida. A mãe acha, não é à toa que a gente tem um tipo de patologia que se chama de loucura materna, né? Loucura materna é uma patologia propriamente foi descrita pelos psiquiatras, onde a mãe considera que ela que entende daquilo que o filho ou a filha precisam de uma forma em que não aceitam qualquer tipo de interferência, né? De uma forma muito violenta, né? Não é propriamente o caso da folia D, mas é próximo, né? Como último comentário, eu queria dizer que essa condição absoluta da mãe, desse gozo que tende ao absoluto, foi, inclusive, muito notado pelos revolucionários da Revolução Soviética, por exemplo. Existe um, um livro clássico de um dos grandes contribuidores da Revolução Russa, que é o Máximo Gorki, que escreveu um livro que se chama A Mãe.
E esse livro ele foi uma inspiração para as mulheres soviéticas na época da Revolução Russa. Ela acaba morrendo no final, né? E ela vai ser aquela que vai se dedicar de forma absoluta aos ideais revolucionários. Então, é muito curioso essa assimilação da mãe, por exemplo, em diferentes revoluções, principalmente nas revoluções que tenderam a um certo caráter de fechamento, sempre privilegiaram as mulheres na função de mãe como forma de gerar futuros revolucionários. Isso tem uma convergência estreita com esse caráter absoluto do gozo materno. Não por acaso foi tão elogiado, tão destacado, tão valorizado por esses sujeitos que fizeram a Revolução, em particular a Revolução Russa. Legal a dica. Quem é a autora mesmo? É autora ou O autor? autor é o Máximo Gorki. O livro se Uhum. chama A Mãe. Uhum. É um livro que imortalizou o papel das mulheres na Revolução Russa, Uhum. das mulheres como mãe. Sim, sim. O Gorky foi um dos grandes defensores da literatura como forma de defender a Revolução. Uhum. Ele tinha ele era um escritor muito notável, mas ele tinha esse problema. Ele achava que a literatura devia servir à Revolução. Então ele escreve um livro extraordinário, né? Muito comovente. Literariamente é um livro um pouco pobre, porque coloca a literatura a serviço da Revolução, né? Mas é expressivo no sentido de que dá voz à mãe como a representante da Revolução. Reforça o que é um uso, digamos assim, né, da literatura para reforçar o que a gente está falando dos manuais, né, como, né, de um prêt-à-porter, né, em relação ao lugar da, da mãe, né, que a mãe deve ocupar, né, e que produz aí esses saberes, esses discursos, sintomas que a gente escuta na clínica, né. Deixa eu ver, obrigada aqui, parabenizo a todos. Vamos ao livro, ótimo. Obrigada também pela presença, Leila também. Que mais, gente? Alguma perguntinha mais aqui na finaleira? Não sei se Maria Cristina e Eleonora querem comentar mais alguma coisa agora no final, a fala do Mauro, enfim, da Lúcia. Alguma coisa mais? Eu quero agradecer e parabenizar pela atividade que vocês têm. Acho que é um encontro riquíssimo. Ficou com gosto de quero mais, né? Quando é que eu... E muito legal, muito obrigada, Eleonora e todos, né? E Rosana pela coordenação, todos. E muito, valeu bastante. Muito obrigada, né? Não, eu também agradeço, né? Eu vou para o segundo A, visita, né? O segundo dela. O segundo dela não está traduzido ainda. Não está traduzido, mas vamos tá em... esperar, né? Nós ficamos rosa, só acontece de vez em quando. Tá. Bom, então, a gente ficou com uma coisa rosada ali, de vez em quando está na nossa câmera, mas a gente jura que a gente não está naquela luz negra de boate, não é isso, tá? A gente jura. É só uma sala de estudos mesmo, bem, bem séria. Gente, então, assim, ó, muitíssimo obrigada, Maria Cristina, pelos aportes, pela leitura, pelos comentários. Muitíssimo obrigada, Leonora, pela presença, pelos comentários, pelas colocações, e a todos e todas que estiveram com a gente nessa manhã, discutindo esse tema tão rico. E sobre gostinho de quero mais, a gente inventa outro quero mais rapidinho daqui a pouco, tá bom? Podem ficar tranquilos. A gente vai inventar. Um abraço, um beijo. Um abraço, Ótimo muito final de semana. obrigada.